A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou estar falando um pouco dele, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus, o autor da nossa salvação. Nasceu em Jerusalém e vindo de Maria, que foi escolhida, que ela era cheia de graça, e nasceu. E até os 12 anos ele ficava com seu pai. E José era carpinteiro. Muitos acreditam que na Bíblia não diz que ele foi carpinteiro, que ele aprendeu a profissão com o seu pai. Porque de 12 anos até 30 não se fala de Jesus na Bíblia. Ele aparece depois dos 12 a falar dele de 30 em diante. O que a Bíblia diz, com 12 anos ele foi pego na festa de Páscoa, dentro do templo com os mestres, e começou a fazer perguntas e todos ficavam surpresos com as suas perguntas. Com 12 anos ele foi pego dentro do templo. E após aí não se fala em Jesus. E aos 30 anos ele faz o seu primeiro milagre, que é transformar a água em vinho. Em João, no seu capítulo 1, do versículo 1 até o 11, vai dizer esse milagre que Jesus fez. E a palavra do Senhor vai dizer assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem vinho. Disse-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo quando ele vos disser. Estavam ali postas 6 grandes talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 amudes, que era cerca de 68 a 102 litros. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e as encheram até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai aos mestres de sala. E levaram. E logo que o mestre de sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre de sala aos poucos e disse-lhe: todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, tão inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. E esse foi o primeiro milagre que Jesus fez ao transformar a água em vinho. E ainda não era chegado a sua hora. E o que temos que fazer para crer nele? Só temos que crer, nada mais, porque renunciar a nós mesmos é fácil. Então devemos renunciar e só apenas crer. E Jesus, ele ficou dos 30 até os 33 anos fazendo os seus milagres. Ele curou. Lembra daquela mulher que ficou 12 anos com hemorragia?
Ela já tinha gastado todos os seus recursos com médicos, ela não tinha mais nada. E ela ouviu dizer que por ali o mestre iria passar e a multidão o cercava. Ela simplesmente, por baixo, ela se jogou e tocou na sua veste, porque ela sabia que se simplesmente tocasse, ela seria curada. E ao tocar, Jesus falou: alguém me tocou. E os seus discípulos: mestre, todos te tocam. Mas o mestre falou: não, alguém me tocou diferente. E ao olhar aquela mulher, Jesus disse: vá, a tua fé te curou. E ela imediatamente foi curada da sua hemorragia. Isso se chama fé. E não só esse milagre, fora outros milagres que Jesus fez, devemos renunciar a nós mesmos e fazer simplesmente a vontade de Jesus. É fácil? Não é fácil. O Evangelho de Cristo não é fácil. É renúncia, é dar a face a quem te bate, é virar o outro lado, é orar por quem te persegue, é amar por quem te odeia. Esse é o Evangelho de Cristo. É fácil? Não é fácil. Mas temos que ter o amor de Jesus. Amar quem nos odeia, orar por quem nos persegue, é dar face para quem nos bate. Renunciar a nós mesmos é fazer a vontade não a nossa, mas a sim do Pai. Porque muitas vezes queremos fazer a nossa vontade, mas a nossa vontade nem sempre é boa, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E Jesus ficou fazendo vários e vários milagres até aos seus 33 anos, quando ele foi crucificado naquela cruz, derramando seu sangue por nós, por mim, por você, por nós que não tinha mais salvação. Nós já era condenado ao inferno, nós não tínhamos mais jeito, mas Deus, ele envia seu único filho para vir e morrer para nos salvar. Ele se fez homem, porque Jesus, ele é o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo. Ele é o próprio Deus que veio aqui na terra para poder nos salvar. Nós já era condenado, nós não tínhamos salvação. E na Bíblia nos preocupa em falar dos 12 aos 30 que Jesus estava fazendo. Provavelmente estava trabalhando com seu pai, estudando, para quando chegar aos seus 30 anos, começar o seu chamado, que foi o primeiro milagre, transformar a água em vinho. E todos ali naquela festa passou a crer que ele era o Filho de Deus, o Salvador. E que venhamos crer em Jesus, que venhamos agora dar a nossa vida por Ele, como Ele deu a vida para nos salvar. Ele foi crucificado como maldito no meio de 2 ladrões para nos salvar. Que venhamos cada dia mais se agarrar com Cristo, ser libertos, porque é Cristo quem liberta. Muitos pregam que temos que largar o pecado, que temos que ser libertos do pecado. Mas se não agarrarmos a Cristo, porque é agarrando com Cristo que nossos pecados são deixados. É agarrando com Cristo que cada dia vamos ser libertos, porque é difícil controlar as nossas vontades quando estamos só, mas quando agarramos com a palavra,
com Jesus e colocamos Ele como centro, como primeiro em nossas vidas, tudo fica mais fácil. É fácil ser cristão? Não é fácil, mas a glória é logo ali. Está pertinho de Jesus voltar. Ele já veio uma vez e voltará a segunda para levar a sua igreja, a igreja que crê, a igreja que sabe que Ele é um Salvador. Sem Ele não há salvação. E basta apenas crer, basta fazer a sua vontade e abrir o coração para Ele fazer morada. Somos luz do mundo e sal da terra. Que ficamos com essa palavra, que Jesus Ele possa estar visitando lares de cada um que está me assistindo e trazendo a cura, a libertação e a salvação. E eu agradeço a todos que ficaram até aqui me assistindo. Que todos fiquem com a paz do Senhor Jesus e que Deus possa abençoar a vida de cada um ricamente. Amém.